Esse é o Frequência BN, o seu podcast em saúde. Vamos falar sobre algumas coisas que você já conhece. Mounjaro, Ozempic, Saxenda. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguns desses nomes. Até mesmo já podem ter usado em algum momento. Todos eles com a mesma promessa, um emagrecimento rápido e fácil. Que atira a primeira pedra quem nunca quis perder um quilinho para uma viagem ou uma ocasião especial, né, Léo? Especialista no assunto. Mas hoje estamos aqui com a doutora Flávia Feinsticker, médica especialista em terapia nutricional, para saber: as canetas emagrecedoras são uma solução, um risco ou uma ilusão? Para além do desejo, hoje vamos falar de ciência e saúde. Flávia, pergunta de R$1 milhão. Por que as pessoas querem tanto emagrecer? A gente está falando só de saúde ou também de uma cultura de corpo? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É verdade. E nosso bate-papo é sempre enriquecedor. E eu estou muito honrada em vir falar de obesidade aqui no canal de vocês, porque eu acredito que é uma doença que traz muita desinformação. Então, a gente está aqui hoje para tentar esclarecer um pouquinho sobre isso e sobre a realidade que nós vivemos, né? Nós entendemos que hoje a magreza é um estereótipo que muitas vezes é idealizado. E nós vivemos essa cultura de magreza, e o que é muito diferente da obesidade, que é uma doença. Então, quando o paciente ele traz para nós no consultório que ele tem uma intenção de emagrecer ou perder peso, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: esse paciente precisa? É uma questão estética ou uma questão de saúde? E quando nós falamos dessa questão de saúde, a obesidade em si é uma doença muito mais complexa do que alguns quilos a menos, do que um manequim menor. Nós estamos falando de uma doença crônica, uma doença recidivante, uma doença multifatorial, que ela é relacionada também com outras comorbidades, como hipertensão, alteração de colesterol, alteração de sono, alteração de hábitos intestinais, aumento de risco de infarto, AVC e diabetes. Então, eu estou falando de uma coisa muito séria e não uns quilinhos a menos. E quando nós optamos por tratar esse paciente, nós trazemos uma medicação que tem embasamento científico, que tem estudos, grandes estudos por trás dessa medicação e que também requer muita seriedade do profissional de saúde que prescreve essas medicações, porque, como todo remédio, nós temos os efeitos colaterais relacionados a isso. Mídias sociais trazem muito essa questão, né? Só falar da magreza, ou só da beleza, ou do culto ao corpo, e a gente esquece todas essas nuances que estão ali por trás da obesidade, né? E nós vivemos dois extremos, né? Então, É verdade. a cultura da magreza, que magreza a qualquer custo, muitas vezes com o uso indiscriminado dessas medicações e entre outras medicações, sem indicação clínica, indicação para o uso deste, e também a obesidade, que muitas vezes é negligenciada, disfarçada por uma cultura de aceitação. Então, nós precisamos entender que a obesidade é sim uma doença, encarar como tal, e a cultura de magreza no outro extremo também, que pode gerar danos para esse paciente. E o perigo é justamente esse, né? Quando o emagrecimento vira um vício e não é um processo, né? Que é o que tem que acontecer, principalmente para esse perfil. Mas conta um pouquinho pra gente, como que são essas canetas injetáveis? Como que elas atuam no nosso corpo? Eu falei no começo, na introdução, alguns nomes que são os mais famosos, né? Mas a gente sabe que são vários tipos que existem no mercado. Como que ela funciona? Bom, as medicações para tratamento de obesidade, elas vêm sendo estudadas há muitos anos e não é uma coisa tão atual assim quanto a gente pensa, né? Por exemplo, eu vou citar a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus, por exemplo, é uma droga que ela vem sendo usada há muitos anos. Então, o boom nos últimos anos, é claro, né, por conta do crescimento do uso da medicação, que foi prescrita muitas vezes por motivos corretos ou outros motivos, mas é uma medicação que tem por trás dela estudos muito sérios, grandes estudos randomizados com vários tipos de população
que traz para nós os benefícios concretos. Tá. É lógico que a medicina ela vem atualizando e essas medicações também estão se atualizando de modo a ter menos efeitos colaterais relacionados a elas. E cada vez mais a gente conhece a ação dessas medicações e vê que elas têm outros benefícios também, que não só apenas na perda de peso e no controle da obesidade. E tem uma facilidade também, né? Porque antigamente, eu falo isso há mais de 10 anos, tinha muitas outras medicações orais que hoje em dia a gente não prescreve mais porque elas acarretam um risco muito alto para o coração das pessoas. Tem Muitos efeitos, pacientes né, que tiveram efeitos colaterais graves, pacientes que aumentaram a pressão, que tiveram efeitos cardíacos no passado com outras substâncias que nós não consideramos seguras hoje em dia. E essas medicações injetáveis, elas vieram justamente com a evolução desses medicamentos de forma muito segura e perdas de peso cada vez mais sustentáveis e significativas, aproximando-se muito da perda de peso gerada pela gastroplastia redutora ou pela cirurgia bariátrica. Sim. Então, a gente está vivendo uma nova era. Eu acredito que essas medicações transformaram o futuro da obesidade e que a nossa tendência no futuro é evoluir e descobrir novos potenciais benefícios. E a pergunta que muita gente faz, mas assim, a gente não ouve claramente é: como que essas medicações atuam realmente para a pessoa perder peso, Flávia? Eu gosto muito de conversar com os pacientes e entender a rotina que esse paciente vive, o estilo de vida que ele leva, se ele faz alguma atividade física e o que leva esse paciente a comer. Porque olha que interessante, a fome não é a mesma para todos os pacientes. Eu te falo isso, Leonardo, eu exatamente. falo. Não é mesmo. Não é a mesma coisa. É. Então, você desenvolver fome por conta de uma necessidade fisiológica, orgânica, nós chamamos isso de fome física, é uma coisa. Agora, se você ter uma fome que é desencadeada por um processo de recompensa, que gera emoção, um comer emocional, é uma fome diferente, concordam? E como tudo em medicina, o tratamento da causa base de uma doença precisa passar pela fisiopatologia, de onde essa fome surge e por que esse paciente come a ponto de ganhar peso e se tornar obeso. Então, a primeira coisa é o médico entender por que esse paciente engorda. E entender que a obesidade, como uma doença multifatorial, muitas vezes nós precisamos de outros aliados. Um tratamento psicoterápico, um tratamento voltado mais para uma atividade física focada, uma alteração, uma recomendação ou reeducação alimentar, que esse paciente está num contexto que ele está inserido, para a gente poder entender o que pode ser indicado ou não para cada caso. De maneira geral, e aí a gente vai falar sobre uma questão mais científica, nós temos um centro regulador de fome no nosso cérebro, que é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região ali do cérebro que ela fica muito próxima aqui, onde a gente, entre os olhos aqui, se a gente colocar bem no centro mesmo do nosso cérebro, que é importante. Esse hipotálamo, ele vai fazer a regulação da nossa fome. E quando nós temos um paciente obeso, muitas vezes ele não é obeso por opção, como algumas pessoas dizem, né? A obesidade é uma doença e também passa por desregulação central nesse hipotálamo. A minha fome não é igual a da Andressa e nem a do Léo. E a pessoa que é portadora de obesidade, ela também tem uma fome, um hipotálamo que tem uma desregulação, que faz essa pessoa comer mais. Né? Então, quando essa medicação ela entra, o que ela vai fazer? Ela vai, primeiro, agir localmente no estômago, trazendo esse estômago mais cheio, diminuindo o esvaziamento, dando uma sensação de plenitude. É como se fosse aquele paciente que come e tem aquela saciedade precoce. Isso daí é um dos efeitos dessas medicações. E as medicações mais atuais também agem de forma a melhorar a sinalização para esse centro da fome, que é o hipotálamo,
avisando para o paciente, você não precisa comer mais, você já está satisfeito, tá? Então, para um paciente que tem um perfil de comer emocional, aquele paciente que come em busca de uma recompensa, muitas vezes essa droga ela vai muito bem. Agora, se for uma droga que ela vai agir simplesmente deixando esse paciente mais saciado, e se ele tem não é uma questão de fome física apenas, é uma fome emocional, às vezes a gente precisa entender que, dependendo da droga, não vai ser o suficiente para emagrecer. Realmente. Como é que Você tá tem o seu fome? Nossa, o meu hipotálamo tá gritando. Eu tô pensando aqui que eu vou até empurrar meu hipotálamo um pouco, ver aquela, não, segura ali, sem pizza hoje. É uma boa forma da gente tentar controlar, né? Hoje não, pelo amor de Deus. O meu não tá bem desregulado ultimamente. Mas é importantíssimo a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente pensa na fome, só uma fome. Tem gente que tem mais fome, tem gente que tem menos fome, mas tem todas as questões psicológicas envolvidas na fome, né? E da rotina que esse paciente vive, né? O que ele faz, como ele dorme, que tipo de comida ele tem acesso. Por isso que a gente fala que a obesidade não é uma opção. Muitas vezes nem todas as pessoas têm as mesmas 24 horas para trabalhar, isso é verdade, para preparar a sua comida. Exato. Então, olha como isso é complexo, né? E quando a gente traz esse tema falando de caneta emagrecedora, já começa o preconceito. Olha só, ninguém chama o remédio do coração como remédio anti-infarto ou pílula anti-pressão. Exatamente, você tem toda a razão. Como nós estigmatizamos a obesidade chamando as medicações de canetas emagrecedoras. Exatamente. A obesidade ela é uma doença muito séria e ela precisa ser encarada como tal. Então, quando eu simplifico tudo, uma coisa tão complexa, eu simplifico numa caneta milagrosa, automaticamente eu estou colocando, diminuindo a importância dessa doença, como se fosse uma coisa simples de ser tratada, o que não é. Mas eu acho que a internet também trouxe muito isso para nós, né, Flávia? Nas mídias sociais, se você digita o nome de uma dessas canetas, a gente encontra inúmeros vídeos, né, de pessoas que não são profissionais da saúde, receitando, falando dose, vendendo no mercado paralelo. Então, acho que isso também acaba trazendo o tema de uma forma muito simples e a gente sabe que não é só isso, né? E que tira a seriedade, né? Porque é muito comum isso que a Andressa falou de outros lugares que não são de confiança ter venda desse tipo de medicação e que é algo muito sério. Isso é verdade, principalmente, as medicações né, falsas também, né? muito comum e tem que ter esse cuidado sem pingo de dúvida, né? Isso, eu costumo pontuar muito com os pacientes exatamente isso. A gente recebe um fluxo de pacientes muito grande, agora, principalmente depois da regularização da prescrição dessas medicações, que requer receituário especial, enfim, controlado. E nós observamos muitos pacientes que já usaram algum tipo de medicação para obesidade, muitas vezes sem ter indicação e com um perfil de indicação incorreto. Então, a gente também tem que lidar com isso, né? Com o vizinho que prescreveu, com o farmacêutico, com o profissional não médico que indicou essa medicação e esse paciente já usou, muitas vezes já traz aí uma situação de uso que não foi adequada. E agora, com essa regulamentação, isso melhorou muito para nós, porque realmente a gente consegue indicar de forma mais precisa o uso dessas medicações e orientar melhor, porque não basta perder peso. Emagrecer não é o mesmo que perder peso. Isso é verdade. Para nós emagrecermos, é necessário que esse paciente ele perca gordura corporal. Massa gorda. A gente hoje a gente vai viver uma era no futuro que provavelmente nós iremos avaliar apenas a composição corporal do paciente, não apenas o peso. O peso ele é uma medida estática, é uma coisa que a gente vê pontualmente. Agora, como esse peso está distribuído no corpo desse paciente é muito mais interessante, faz muito mais sentido. Isso pela bioimpedância, né? A bioimpedância é um exame que pode ser um exame que pode diagnosticar, claro, né? Fazer uma avaliação de composição corporal. Mas nós não temos apenas a bioimpedância, nós temos a densitometria de composição corporal, por exemplo, que é um método muito mais detalhado, especialmente para avaliação de gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos abdominais, a gordura hepática,
que dá uma predição melhor de comorbidade, de risco cardiovascular para esse paciente. Então, não é só o peso, igual a gente também tem essa mania, né? De falar de peso. Nossa, e também perdi 300 gramas, né? E eu acho que também no futuro nós temos visto muitas pessoas jovens, assim, da nossa idade, sarcopênicas, né? Pelo uso intenso dessas medicações, onde exatamente isso que você está falando. A pessoa não tem, na verdade, a perda da massa gorda, e sim da massa muscular. Então, é importantíssimo também a gente falar a respeito disso. Eu tenho uma filosofia, até mesmo porque eu me formei em clínica geral e depois trabalhei 10 anos com terapia intensiva na maior UTI da América Latina. E nós recebíamos muitos pacientes portadores de obesidade com AVC, infarto, cirurgias de grande porte. E esses pacientes são mais difíceis de tratar por conta de toda a complexidade, né? E agora, trabalhando com uma medicina mais preventiva do que curativa no consultório, lidando com terapia nutricional, minha filosofia é, de fato, que esse paciente precisa de uma avaliação integral, uma avaliação ampla. Esse paciente ele precisa de uma avaliação relacionada à sua alimentação, ao que ele faz de atividade física, ao que ele pode fazer de atividade física. Muitas vezes o fisioterapeuta entra nesse contexto para não causar uma lesão osteomuscular nesse paciente. E no consultório, todas as consultas para obesidade passam por uma avaliação médica, a minha, e para uma avaliação com o nutricionista. Porque nós entendemos que não há perda de peso saudável sem um acompanhamento nutricional. Nós temos um percentual de reganho muito baixo. E isso daí a gente traz com muito orgulho, porque quando o nutricionista também está envolvido, a perda de peso ela é sustentável. Esse paciente consegue preservar sua massa muscular e muitas vezes consegue até ganhar massa muscular durante o processo de emagrecimento, com a adequação das metas nutricionais, meta proteica, atividade física com exercícios resistidos, que seria a musculação. Esse paciente consegue manter depois, mas ele precisa de um acompanhamento de perto, um acompanhamento profissional, e não simplesmente usar o remédio por usar. A gente já recebeu pacientes que utilizaram essas medicações e que tiveram uma perda expressiva de massa muscular. Exato. Isso daí aumenta muito o risco dessa pessoa se lesionar, ter um problema no joelho, no ombro, na coluna. Muitos problemas relacionados também à deficiência nutricional, queda de cabelo, a alteração de unhas. Então, deficiências carenciais mesmo, né? Transtornos carenciais de vitaminas importantes para a imunidade, para a cicatrização. Então, é simplesmente perder peso ou você quer ter um emagrecimento saudável de fato? A gente tem vários exemplos de canetas aqui. E o Léo já falou um pouquinho das canetas no começo. Elas são diferentes, então, entre si, doutora Flávia? As canetas são diferentes, claro, né? Cada medicação tem um alvo terapêutico e cada medicação tem um princípio, né, que nós utilizamos para tentar fazer esse paciente comer menos ou fazer um controle da fome emocional ou até mesmo para determinado período do dia. A gente vai traçar aqui uma linha do tempo e nós tínhamos no passado algumas medicações que nós utilizávamos, por exemplo, a liraglutida, que nós antigamente tinha o Victoza, e hoje nós temos o Saxenda, atualmente o Oliri vem também com uma produção mais acessível, que são medicações que são de uso diário. Então, essas medicações nós ainda utilizamos para alguns tipos de pacientes. Lembrando que se esse paciente precisar fazer um procedimento cirúrgico, a gente consegue fazer uma meia-vida um pouco menor. Então, uma suspensão mais rápida, diferente das últimas medicações lançadas no mercado, que precisam aí de em torno de 2 a 3 semanas para liberação de algum procedimento anestésico. São medicações que atuam bastante naquela fome, que a gente chama aquela fome no final da tarde, na hora da bruxa, que a fome pega mesmo. Então, há espaço para essas medicações ainda, para essas pessoas que
comem bem ao longo do dia e no final do dia elas querem comer a comida, inteira. o prato e o pé da mesa. Inteira, Né? Então, comer. acontece que nós podemos utilizar essas medicações, tá? Para controle de peso e também para tratamento de obesidade, estados de pré-diabetes, diabetes. E temos as medicações também que são de uso semanal. Então, as medicações de uso semanal, a gente tem a semaglutida, que seria o Ozempic, o Wegovy. Nós temos a medicação oral também, o Rybelsus, que seria a semaglutida oral de uso diário. Sim. E tem uma facilidade, né, posológica, porque esse paciente ele não esquece como poderia ser diariamente. Então, uma vez na semana, no mesmo dia, esse paciente vai reaplicar. E aí, lembrando, né, que a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, tem a orientação do laboratório de uma vez por semana, e não é diário, não faz sentido nenhum você perder esse benefício de uma vez por semana aplicando diariamente. E que trazem efeitos colaterais diferentes das medicações de uso diário. Então, eu estou falando de uma medicação que tem uma meia-vida maior. Então, ali ao longo do segundo, terceiro dia, esse paciente ele vai sentir com um pouco mais de potencial, principalmente quando essa medicação ela é aumentada a dose, ele vai sentir um pouco mais efeitos gastrointestinais muito mais comuns, que são relacionados aí à náusea, à alteração do hábito intestinal. E a tirzepatida, que já vem com um mecanismo um pouco diferente da semaglutida, que traz uma dupla ação, que nós chamamos de duplo análogo, porque ela vai em duas frentes, tanto a frente da questão do esvaziamento gástrico, da plenitude, mas também da modulação aí desse hipotálamo através do GIP, que na verdade é uma substância ali que vai ajudar nessa saciedade. Então, nós temos as medicações que são muito voltadas para o pré-diabetes, para o diabetes, para a obesidade em si, e agora também para a obesidade voltada também para a compulsão. Tá vendo por que é importante o acompanhamento médico? Não é porque tão simples assim, quando a gente tem uma conversa de rodinha, quando vai falar sobre isso, todo mundo quer dar opinião, todo né? mundo quer falar, não, vamos usar essa, aquela. E na verdade é o que você falou, uma medicação que veio para o uso da diabetes, que encontrou ali, né, um outro caminho, mas tem que dividir muito bem o grupo e para quem que você vai indicar. Exatamente. E nós precisamos entender quais comorbidades esses pacientes têm para você fazer a escolha ideal para cada caso. Então, dependendo do risco cardiovascular, eu vou optar por determinada droga. Então, por exemplo, a semaglutida, o Ozempic, ele vai muito bem para pacientes que têm transtornos cardiovasculares, ele diminui a incidência de eventos cardiovasculares graves. Então, um paciente que já é um cardiopata, o paciente que teve um AVC, o paciente que já tem problemas relacionados à obesidade, problemas cardiovasculares, vai muito bem com a semaglutida. Nós temos também a tirzepatida, que tem um importante papel agora no controle da gordura hepática, da doença hepática gordurosa, que hoje é um problema. A gente entende que a doença hepática gordurosa, a cada vez mais a gente precisa rastrear e precisa tratar, porque causa, de fato, insuficiência hepática em alguns pacientes que já têm essas comorbidades todas. Então, dependendo do perfil do paciente, uma menopausa, a paciente estacionou, então é uma pessoa que ela tem diabetes ou não tem diabetes, nós fazemos essas escolhas e não é a mesma medicação para todo mundo. E são múltiplas coisas envolvidas, né, doutora Flávia? Vai ser uma medicação diária, vai ser uma medicação semanal, tem a questão dos efeitos colaterais, que você está ressaltando aqui pra gente. Porque o que a gente vê hoje na internet? Eu uso tal caneta, o efeito colateral é perda de cabelo, é unha quebrada, é enjoo, é diarreia, é náusea. Mas a gente vê que a maior parte desses pacientes não estão sendo acompanhados por uma equipe de saúde, né? Exatamente. E o que me preocupa muito, porque nós muitas vezes recebemos esses pacientes no consultório já com esse estigma. Não quero usar a tirzepatida porque cai o cabelo. Tá bom. A nossa prática, nós não temos queda de cabelo. A queda de cabelo, o eflúvio, que pode vir
pelo processo de emagrecimento, ele vem quando esse paciente ele tem uma perda expressiva e não acompanhada. Ele vem por conta do estresse desse organismo, de uma privação calórica e proteica, uma privação de nutrientes. Então, quando esse paciente fala, perdi muito cabelo com a tisehepatida, a primeira coisa que eu penso, né, entra aqui nos meus pensamentos, provavelmente ele não fez um acompanhamento nutricional adequado. E outra coisa também que eu faço muita questão de enfatizar no consultório é que tudo que vem muito rápido pode voltar muito rápido. Então, a ideia é que esse paciente tenha uma perda de peso progressiva e sustentável. Sim. Esse paciente, ao longo do tratamento, ele precisa aprender a se alimentar melhor. Porque esse tratamento, um dia, eu espero que essa medicação eu reduza a dose ou até mesmo venha a tirar. Léo, eu comecei a perceber aqui pela doutora Flávia que, na verdade, não é um assunto simples, né? Tem muitas nuances. Então, qual é a escolha da melhor medicação? Qual vai ser o tipo de acompanhamento, os profissionais que vão estar? Tem a questão dos efeitos adversos. Tem também a questão do custo do tratamento, né, doutora Flávia, que vai se enquadrar nas diferentes realidades. Então, a gente começa a entender que, na verdade, não é um assunto ali para mesa de bar, né? Que é uma questão muito mais profunda. Sério, Eu fiquei, trazendo aqui para vocês nesse bate-papo, né? Eu fiquei estarrecida semana passada que no nosso grupo do prédio tem uma pessoa que anuncia, tem ampolas de tisehepatida para vender. E olha que surreal. Dá vontade de mandar prender, né? Nós nunca vivemos uma era de tanto uso inadequado de medicações, até mesmo por conta da questão da internet, né? Da disseminação das informações. Como uma pessoa pode vender um produto e é claro, nessa ampola, nós não sabemos a procedência dessa manipulação, de onde vem, se é um laboratório sério ou não. E o que tem ali nessa ampola e como essa pessoa vai usar, com que critério. Então, isso nos preocupa muito como médicos, porque há muito uso indiscriminado. E muitas vezes, quem realmente precisa não tem acesso à medicação. Nós vivemos o desabastecimento dessas medicações nas farmácias. E aí você pensa, é a pessoa que não tem condições de fazer uma bariátrica, a pessoa que não tem condições de aderir a outro tratamento, que precisa dessa medicação, o que ela faz? Então, isso daí deixa a gente muito chateado e preocupa muito. E reflexivo também sobre o assunto, né? Léo, eu acho que esse assunto aqui com a doutora Flávia foi um pontapé inicial para a gente começar as nossas reflexões a respeito das canetas emagrecedoras. Exato. Eu sei que você é um fã desses tratamentos, um spoiler, mas eu quero saber, depois de tudo que a doutora Flávia te falou, essas canetas são moda ou elas vieram para ficar? Como você estava falando no começo, né? Sem dúvida é um assunto denso e que a gente está aqui falando um pouquinho sobre ele, mas é claro que essas canetas vieram para ficar e sem dúvida vai ser muito benéfico para quem é obeso, né? Para o tratamento contra a obesidade, entre outras coisas que a Flávia falou, como diabetes e outros grupos também. Eu posso falar como uma pessoa que já teve distúrbio alimentar, né? E que, sem dúvida, ter um acompanhamento médico faz muita diferença. E uma das coisas que eu sempre falo a gente precisa lembrar que a gente não pode considerar o nosso corpo uma arma, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que gostar de quem nós somos e, principalmente, não é só a estética, é a nossa cabeça. A gente precisa sempre lembrar que aqui tem que trabalhar. É o hipotálamo, nosso né? hipotálamo aqui, ó, tem que estar muito bem trabalhado para a gente conseguir esse caminho sempre com uma equipe multi por trás para que tenha todos os benefícios desse acompanhamento, né? E foi bom você pontuar a questão do transtorno alimentar. Essa cultura de magreza, a cultura wellness que a gente está vivendo, é muito perigosa. Pode incitar comportamentos de transtorno alimentar. E que são doenças, condições muito difíceis de tratar. Então, requer um tratamento multidisciplinar, psiquiatra e medicações muito específicas.
pacientes com transtornos alimentares, eles podem ir de um polo a outro. Eles podem dar anorexia, bulimia para compulsão alimentar. Transtorno alimentar não é fácil. Nem todo mundo tem compulsão. Compulsão alimentar é uma doença também. Requer critérios muito específicos e tratamento muito específico. Flávia, eu queria te agradecer por todas essas informações. Acho que foi um pontapé inicial para que a gente comece as reflexões e para a gente busque, na verdade, uma equipe especializada, um médico, um nutricionista, né, uma multi-equipe ali que consiga dar o suporte necessário a esse assunto. Eu quero agradecer você que está acompanhando a Biene todas essas temporadas e agora no nosso novo programa Frequência Biene. Quero agradecer o Léo, meu parceiro. Também quero agradecer a vocês. Não deixem de seguir os conteúdos da Biene no Instagram, no TikTok. Tem muita coisa por vir ainda, viu? E também seguir a Rádio Antena 1 agora, nossa nova casa. Nossa nova casa. No Instagram, no YouTube, acessar os conteúdos. E até o nosso próximo Frequência Biene. Exato. Sintonizem 94.7. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.